Olá, boa tarde. A Constituição garante: a moradia é um direito fundamental. Mas essa premissa da lei maior do país está longe de ser algo concreto nas cidades brasileiras. A população de rua no Brasil aumentou quase 1000% na última década. Eu sou o Guilherme Menezes e hoje no Jornal da Justiça vamos discutir o que pode ser feito para garantir os direitos desses milhares de brasileiros. E você vai acompanhar também. O Supremo Tribunal Federal suspende concursos da Polícia Militar de Santa Catarina que limitam vagas para mulheres. Segundo a norma catarinense, os concursos determinam o mínimo de 10% de vagas para quadros de oficiais e de 10% para os quadros de praças. Em São Paulo, Justiça mantém condenação de hospital que trocou pulseiras de recém-nascido. E ainda, Superior Tribunal Militar vai analisar no mês que vem o caso do músico Evaldo Rosa, assassinado por militares no Rio de Janeiro. Em decisão liminar, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu concursos da Polícia Militar de Santa Catarina que limitam participação de mulheres. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O pedido ao Supremo foi feito pela Procuradoria-Geral da República contra uma lei complementar do Estado de Santa Catarina que estabeleceu o percentual mínimo de vagas a ser reservado para mulheres em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo a norma catarinense, os concursos determinam o mínimo de 10% de vagas para quadros de oficiais e de 10% para os quadros de praças. A PGR afirma que, por estabelecer percentual mínimo de ingresso de mulheres nas corporações, poderia inicialmente ser interpretado como ação afirmativa, mas, na verdade, pode dificultar o acesso isonômico. Por isso, a PGR pede para que se ofereça, em igualdade de condições, acesso a 100% de todas as vagas às mulheres. Ao analisar o pedido, a relatora, ministra Carmen Lúcia, considerou o princípio constitucional da igualdade, proibindo a diferenciação do exercício de funções e do critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Por isso, a divulgação dos resultados finais e homologações dos concursos para oficiais e praças da Polícia Militar de Santa Catarina foi proibida. E caso já tenha ocorrido, os aprovados não poderão tomar posse até o plenário do Supremo analisar o pedido em definitivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância que condenou a operadora de energia Enel e uma seguradora a pagar indenização de R$50 mil a um pedreiro que foi atingido por uma descarga elétrica. Em 2017, ele trabalhava em uma obra irregular na rua quando foi atingido por uma corrente elétrica que passava pelos cabos de alta tensão próximos ao local. O pedreiro teve queimaduras de 2º grau e perdeu parte dos movimentos da mão direita. Com isso, ficou impedido de voltar a trabalhar. O tribunal confirmou o entendimento de que houve culpa concorrente entre a vítima e a concessionária, uma vez que a construção era irregular e se aproximou à rede de alta tensão. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente uma ação de cobrança de contribuições assistenciais ajuizada por um sindicato do Rio Grande do Sul contra uma empresa de construção. Para o colegiado, a contribuição compulsória contraria a tese vinculante do STF. A ação trabalhista foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Gramado, na Serra Gaúcha. A entidade alegava que a empresa não havia cumprido a obrigação estabelecida nas convenções coletivas de trabalho entre 2012 e 2017 de descontar de 1,5% a 2% do salário base dos empregados, sindicalizados ou não, e repassar o valor para o sindicato. Como o acordo não foi cumprido, a entidade requereu a aplicação das multas previstas nas convenções coletivas. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reverteu a decisão de primeiro grau que havia julgado os pedidos improcedentes. Conforme o TRT, a contribuição assistencial criada por convenção coletiva e dirigida a todos os empregados
não atenta contra a liberdade individual de sindicalização, por se tratar de um dever de cooperação no custeio das despesas do sindicato nas negociações coletivas. Assim, a empresa foi condenada ao pagamento das contribuições não repassadas e das multas convencionais. O relator do recurso da empresa na 8ª turma do TST foi o ministro Sérgio Martins. Ele explicou que, de acordo com a tese de repercussão geral aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuições assistenciais impostas aos empregados, desde que seja assegurado o direito de oposição. Ou seja, o trabalhador que não concordar com a cobrança pode manifestar a vontade de não ser descontado. Assim, o relator entendeu que as contribuições eram indevidas, porque estavam sendo cobradas sem o direito de oposição dos empregados. Ele foi acompanhado de maneira unânime pelos demais ministros da turma. Não cabe mais recurso. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu vínculo de emprego em 2 casos de trabalhadores contratados como terceirizados. Acompanhe a reportagem de Pablo Lemos. Nas 2 situações, a 3ª turma do TST entendeu que há diferenças em relação à tese de repercussão geral fixada pelo STF sobre a licitude da terceirização. De acordo com o entendimento da Suprema Corte sobre o assunto, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. O primeiro caso analisado ocorreu em Teixeira de Freitas, na Bahia. Ao manter o vínculo de emprego, a 3ª turma verificou que houve subordinação direta do trabalhador terceirizado da Promove Sistema de Vendas e Serviços com a empresa da Casa Financeira. O colegiado destacou que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região também havia considerado que o trabalhador era subordinado a outros profissionais diretamente ligados à empresa tomadora de serviços, uma vez que o trabalho era realizado de forma exclusiva e supervisionada. No outro processo, ajuizado por uma empregada contra a empresa Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais, em Fortaleza, no Ceará, foi constatada fraude na contratação. Isso por causa do reconhecimento de grupo econômico entre as empresas. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região já havia concluído que a empregada da Adobe atuava única e exclusivamente em benefício da Crefisa, de forma subordinada e com pessoalidade. Nos 2 processos foram verificadas outras irregularidades. No primeiro caso, a 3ª turma concluiu que a empresa terceirizada teria sido criada para burlar o horário especial dos bancários. E no outro, as empresas visavam apenas mascarar o vínculo e evitar o pagamento de direitos próprios dos financiários. O relator dos 2 casos na 3ª turma do TST, ministro Alberto Balazeiro, ressaltou que não se trata de mera discussão sobre terceirização. Segundo o ministro, há fundamento autônomo e independente que permite afastar a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o próprio STF excluiu do alcance da tese os casos em que a tomadora e a prestadora de serviços integram o mesmo grupo econômico. A decisão foi unânime. As empresas entraram com recursos ainda não julgados. O Tribunal Superior Eleitoral vai promover audiências públicas para receber propostas de aperfeiçoamento das regras que serão aplicadas nas eleições municipais de 2024. As audiências serão realizadas nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã, na sede do Tribunal, em Brasília. O evento também será transmitido no canal do TSE no YouTube. Entre os temas que serão debatidos estão pesquisas eleitorais, registro de candidaturas, financiamentos de campanha, prestação de contas e propaganda eleitoral. Para participar, é preciso enviar as propostas por meio de formulário eletrônico disponível no site do TSE até o dia 19 de janeiro. A lista de inscrições aprovadas será divulgada no dia 22 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei do Estado do Pará que autorizava o Poder Executivo a usar depósitos judiciais e administrativos para pagar precatórios de forma diferente da prevista em lei federal. A decisão foi tomada em julgamento no plenário virtual. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. O
O relator da ação, ministro Nunes Marques, considerou que a lei paraense alterou diversos pontos do que era previsto na legislação federal. As modificações ocorriam principalmente no trecho sobre a utilização dos depósitos, que se aplica a todos os entes federados. Para o ministro, por se tratar de direito civil e processual e normas gerais de direito financeiro, a lei estadual invadiu a competência da União para legislar sobre o assunto. Nunes Marques explicou ainda que a legislação federal alcança apenas processos judiciais ou administrativos, em que o próprio ente federado seja parte, enquanto a lei paraense se estende a todo e qualquer processo. A norma estadual também autoriza a utilização de até 70% dos depósitos para pagamento de precatórios, destinando os outros 30% a um fundo garantidor da devolução dos valores aos depositantes, caso sejam vitoriosos no processo, com gestão pelo Tribunal de Justiça do Pará. Ocorre que a lei nacional define como gestor do fundo de reserva alguma instituição financeira oficial. No próximo bloco, nós vamos discutir o que fazer para garantir moradia aos brasileiros. Esse direito fundamental está previsto na nossa Constituição. É daqui a pouquinho. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a população de rua no Brasil aumentou quase 10 vezes na última década. Entre 2013 e 2023, o número de pessoas nessa situação passou de pouco mais de 20 mil para quase 230 mil. A reportagem é de Evne Araújo. Os dados são do Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais. Em 2013, 21.934 pessoas estavam em situação de rua no país. 10 anos depois, esse número passou para 227.087, um aumento de mais de 900%. Quanto ao período de permanência nessa situação, o levantamento mostra que o maior percentual é dos que já estão nas ruas por até 6 meses. Já 11,7% estão há mais de 10 anos sem moradia. Outro recorte feito pela pesquisa indica que 68% da população em situação de rua se autodeclara negra. O coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas voltado para pessoas em situação de rua, André Luiz Freitas Dias, reforça que o racismo estrutural continua marginalizando a população negra brasileira. Na média nacional, a cada 10 pessoas em situação de rua no Brasil, 7 são negras. Nós temos estados como a Bahia, em que a porcentagem de pessoas em situação de rua negras atinge 94%. Mesmo aqueles estados onde o contingente de pessoas negras é menor, por exemplo, como Santa Catarina, nós temos um percentual de pessoas negras em situação de rua muito elevado. Em Santa Catarina, por exemplo, que é um dos estados com o menor contingente de pessoas negras no nosso país, a cada 10 pessoas em situação de rua, 4 são negras. Entre os fatores apontados como determinantes para levar alguém às ruas estão problemas com familiares e companheiros, desemprego, alcoolismo e dependência química, perda de moradia e violência doméstica. A maior parte dos entrevistados pelo IPEA destacou, inclusive, que se encaixam em mais de uma dessas opções. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas alerta sobre a necessidade de o Estado fortalecer ações de acesso das pessoas em situação de rua a programas sociais e habitacionais, de geração de renda e de acesso à saúde. Deveríamos pensar em políticas públicas estruturantes para essa população, para garantia de direitos a essa população, conforme previsto na nossa Constituição de 1988. Para falar mais desse assunto, a gente conversa agora de forma remota com o defensor público Ronan Ferreira Figueiredo, do Núcleo de Direitos Humanos do Distrito Federal. Ronan, muito obrigado pela participação no Jornal da Justiça. Boa tarde.
A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: existe alguma legislação específica no Brasil que ampare a população em situação de rua? Ronan, desculpe lhe interromper, eu acredito que o seu áudio esteja fechado. Desculpa. Pronto, Tá, não, agora... imagina. Estamos lhe ouvindo bem. Agora eu repito a pergunta. Tranquilo. Sim, Eu lhe repito a pergunta. Afinal, existe alguma legislação no Brasil que ampare a população em situação de rua? Agora sim, Guilherme, desculpa pela essa falhinha aí. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Guilherme, existem diversas leis, atos normativos que amparam de forma bem específica as pessoas em situação de rua, né? A gente tem, como qualquer cidadã, as pessoas em situação de rua, elas podem reivindicar qualquer legislação que trate dos mais diversos temas, né? No sistema de saúde, no sistema da assistência social, de trabalho, emprego, mas a gente sabe que há determinadas especificidades da população em situação de rua que demandam uma atenção específica do poder público, né? Nesse sentido, a gente pode citar, de forma bem recente, por exemplo, a Lei Padre Júlio Lancelotti, né, que estabelece a proibição que se impõe aos entes públicos e aos entes privados de construção, por exemplo, das chamadas arquiteturas hostis, que são aquelas construções das cidades que visam impedir o acesso das pessoas em situação de rua ao gozo livre do direito à cidade, né? E outras normas, por exemplo, a gente pode citar uma importante norma, que é a Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que estabelece também uma série de normativas, uma série de normas que garantem os direitos das pessoas em situação de rua nas mais diversas áreas. E em 2022, o Supremo Tribunal Federal determinou que os estados e municípios deveriam seguir a política nacional que ampara a população em situação de rua. O que essa política diz e de que forma ela ampara de fato essa população? Então, essa ação do Supremo Tribunal Federal, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 976, ela faz um importante, um fundamental avanço institucional, que é primeiro reconhecer que há uma situação de violação de direitos constante, uma situação crônica de inconstitucionalidade quando a gente está falando desse perfil da população brasileira, né? E uma das encaminhamentos, uma das deliberações, decisões dessa ação é que o STF determinou que uma política nacional lá de 2009 que estabelecia questões muito básicas para a população em situação de rua, ela passasse a valer para todos os estados. A gente tinha como era uma política por meio de um decreto, havia uma certa autonomia dos entes federativos, né, dos estados e municípios, em aderir ou não. E até muito recentemente a gente tinha um baixíssimo número de municípios e de estados que teriam interesse em aderir a essa política. Aí a relevância da decisão é justamente falar assim, olha, essa política ela tem que ser executada, porque ela estabelece questões muito básicas para a população em situação de rua, muito diretrizes, né, para a população em situação de rua, que estão alinhadas com a Constituição Federal, portanto, devem ser observadas por todos os estados e municípios brasileiros. Ronan, qual é a premissa básica para se definir se uma pessoa está ou não em situação de rua? O que se deve observar? Olha, essa definição é uma definição que normalmente é utilizada pelo poder público na construção de políticas públicas, né? Que é o que está lá mesmo nessa política nacional lá de 2009, né? Que, como foi mencionada já pela repórter anterior, ela mencionou que algumas questões, né, que levam as pessoas em situação de rua, que é a questão do rompimento de vínculos, a questão familiares, né? A perda de empregos, a ausência de uma moradia constante e digna. Mas, assim, o que a gente pode definir é que, por exemplo, essa questão de rompimento de vínculos familiares não é uma questão exclusiva da população em situação de rua. A perda de vínculos trabalhistas não é uma questão, infelizmente, exclusiva da população em situação de rua. O comprometimento de saúde mental ou uso abusivo de álcool e outras drogas não é algo exclusivo da parcela da população em situação de rua. É algo que existe esse problema de saúde nos mais diversos setores da sociedade, a gente sabe disso. O que caracteriza, então, é uma situação de pobreza extrema, né, que é fruto dessa intensa desigualdade social, do racismo estrutural, como já foi falado também, e ausência de moradia.
Então, eu acredito que o enfrentamento, de fato, é lógico, é importante a assistência social, esse acompanhamento imediato, é importante a saúde, é importante o trabalho e renda, fundamental, mas a solução dessa questão, de fato, que é o que caracteriza essas pessoas em situação de rua, é uma situação de pobreza extrema e ausência de moradia digna. Ronan, a gente sabe que no Brasil a população de rua muitas vezes é hostilizada, vítima de ataques. Eventuais casos podem e devem ser denunciados como e onde? Eu lhe peço uma resposta breve. Com certeza. A gente sabe que essa aporofobia, né, essa pobrefobia que é vigente na sociedade, ela é uma fonte de violação de direitos e de violência à população em situação de rua. E, portanto, tem que ser denunciada. Os mais diversos âmbitos. O Disque 100 no Ministério dos Direitos Humanos é um importante canal de comunicação. As defensorias públicas espalhadas por todo o território nacional, elas são e devem ser acionadas para a proteção da população em situação de rua. Os ministérios públicos, na garantia da lei, né, como a gente disse, há uma série de normativas que garantem uma política de não discriminação, de promoção dos direitos da população em situação de rua, também devem ser acionados. A polícia, a própria polícia, né, porque a gente está falando de segurança pública, é um direito de todo qualquer cidadão, é um direito da população em situação de rua, tem que ser acionado em situações de violação. Sociedade civil, ONGs, que trabalham no direito da população em situação de rua de forma comprometida com os direitos humanos. Todos esses canais, essa articulação da sociedade civil, do poder público, tem que se unir na conjunção de esforços para a proteção da população em situação de rua e na promoção dos seus direitos. Ronan Ferreira Figueiredo, do Núcleo de Direitos Humanos do Distrito Federal. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde. Da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pois é, eu obrigado. agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Depois do intervalo, Justiça de São Paulo mantém condenação ao hospital que trocou pulseiras de bebês. A gente volta em instantes. O governo da Bolívia extraditou hoje Elvis Riola de Andrade, conhecido como O Cantor. Ele é integrante da facção criminosa PCC e foi condenado no Brasil pela morte de um agente penitenciário a mando da facção. Elvis Riola também é apontado como um dos participantes da onda de ataques a São Paulo em 2006. Ele estava foragido desde 2021 e foi preso na Bolívia na última quarta-feira. O Superior Tribunal Militar vai analisar no mês que vem o caso do músico Evaldo Rosa dos Santos, que foi assassinado por militares na zona norte do Rio de Janeiro. Anderson Arcoverde tem os detalhes. O caso ocorreu em abril de 2019, em plena luz do dia. Evaldo ia com a família para um chá de bebê quando os militares atiraram no carro em que eles estavam. Foram 257 tiros. 9 atingiram o músico, que morreu no local. Um catador de material reciclável que tentou socorrer a família também levou 3 tiros. Foi socorrido, mas morreu no hospital. No julgamento em primeira instância, 2 anos depois, 4 oficiais que não dispararam as armas foram absolvidos e outros 8 militares foram condenados. As penas variam de 28 a 31 anos de prisão. O número de denúncias recebidas pela ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro aumentou 75% no ano passado. Segundo o balanço divulgado pelo órgão, o crime mais denunciado foi de atuação das milícias no estado. Ao todo, a instituição recebeu mais de 89 mil comunicações feitas pela população. Desse total, 2.300 envolviam milícias. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve indenização a ser paga a uma mulher por falha na identificação do filho recém-nascido. O erro ocorreu em um hospital da Zona Leste da capital paulista. A repórter Carolina Chaves tem as informações. De acordo com o processo, a mulher deu à luz a um menino sem a presença de um acompanhante. Após o recém-nascido ser encaminhado para a sala de primeiros cuidados, o fotógrafo contratado para registrar o momento percebeu a troca da pulseira do bebê, que constava o nome de outra mulher como mãe. Com base nas fotografias e nos depoimentos, os desembargadores entenderam que não restaram dúvidas da conduta negligente do hospital, causando sofrimento à mãe. Por isso, os magistrados mantiveram a condenação do hospital
para indenizar a mãe no valor de R$ 700 por dano material e R$ 20 mil por danos morais. De acordo com o IBGE, estima-se que ocorra uma troca de recém-nascido a cada 6 mil nascimentos no Brasil, ou seja, por ano, 500 famílias deixam a maternidade com a criança errada. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que dúvidas sobre DNA de homem enterrado com familiares justifica nova perícia em investigação de paternidade. Confira os detalhes na reportagem de Aline Campilo. Por unanimidade, o colegiado determinou a realização póstuma de nova perícia de investigação de paternidade por verificar vício grave na coleta de DNA em um caso no qual o suposto pai foi sepultado em jazigo familiar coletivo. O laudo da primeira perícia havia afastado a paternidade, mas indicou que as partes poderiam ser avô e neto ou irmãos entre si. Após o exame de DNA apontar que o falecido não era o pai do autor da ação de paternidade, o autor realizou o pedido para a realização de novo exame genético. Mas o pedido foi negado na própria sentença, que julgou a ação improcedente, ao fundamento de que não haveria vício na conclusão do laudo, nem prova de defeito na realização da perícia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão que o levou a recorrer ao STJ. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, destacou o fato de que o exame de DNA, embora negasse o parentesco de primeiro grau, pai e filho, entre o autor e o investigado, reconheceu a existência de uma relação genética, mas de segundo grau, com a possibilidade de neto e avô ou irmãos. No entanto, de acordo com a relatora, não houve nenhuma cogitação sobre a possibilidade de uma relação de parentesco biológico de segundo grau entre as partes, o que torna plausível a hipótese, sustentada pelo recorrente, de que, tendo sido o suposto pai sepultado em jazigo familiar coletivo, poderiam seus restos mortais terem sido juntados ao de outras pessoas. Diante do caráter inconclusivo do laudo pericial, a ministra considerou absolutamente prematuro o encerramento da colheita de provas no processo judicial. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Para você, uma boa tarde e um excelente fim de semana.